Olá, tudo bem? Se Caim e Abel eram os únicos filhos de Adão e Eva, o primeiro casal, e Caim matou Abel e depois fugiu, depois de Deus tê-lo amaldiçoado, e habitou na terra de Nod, e ali conheceu a sua mulher e teve um filho, quem era a mulher de Caim? Olá, tudo bem? Como você está? Eu sou o seu amigo de sempre, Givan Gomes. Esse é o nosso canal. Inscreva-se, já deixa o seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos. Amém? Queridos, nós estamos lançando aqui no nosso canal uma série de vídeos abordando algumas curiosidades bíblicas, alguns temas, alguns assuntos que muitas vezes não são pregados, porque também não são tão relevantes, e a gente passa a vida toda fazendo essas perguntas sem ter aí uma explicação plausível, fica com a dúvida na cabeça, tá? Então vamos explicar uma série de coisas em uma série de vídeos, e hoje nós vamos abordar um tema muito interessante. Se Caim e Abel foram os únicos filhos de Adão e Eva, foram os filhos que nasceram, foram os primeiros filhos, e Caim matou Abel e fugiu, depois de Deus tê-lo amaldiçoado, foi para a terra de Nod, e ali ele conheceu sua mulher e se casou. Quem que é a mulher de Caim? Vamos lá. Primeiramente, existem duas teses bastante interessantes sobre esse tema, sobre quem era a mulher de Caim. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus ordenou que eles crescessem e multiplicassem. Esse versículo está lá em Gênesis, acho que capítulo 2, se eu não estou enganado. Eu estou com a Bíblia aqui, mas eu não vou abrir nesse tempo, não vou focar nesse tempo. Mas Deus mandou que eles crescessem e multiplicassem. E a primeira tese, acredita-se que, baseado em obediência a esse mandamento, Adão e Eva tiveram filhos no jardim. E que esses filhos, baseado na tese de que a ordem era encher a terra, eles se casaram e ali cada um seguiu para um lado da terra e foi embora. Tá? Nessa tese, levanta-se o questionário. Tá, mas se eles tiveram filhos e antes de cair no pecado, então por que a humanidade inteira herdou o pecado? Porque, segundo essa tese, Adão foi aquele que recebeu o mandamento de Deus de não comer o fruto. É tanto que quando Eva comeu, Deus não falou nada. Porém, quando Adão comeu, os olhos dele se abriram. E baseado nisso, Adão era o representante da humanidade. Como se fosse o nosso presidente Bolsonaro, por exemplo. Se ele comete algum erro, o Brasil inteiro sofre com isso, porque ele é o nosso representante na nossa República Federativa. Tá? E essa tese acredita que por conta do pecado de Adão, toda a humanidade passou a ser pecadora. E que eles encheram a terra, saíram do jardim, que não havia nenhuma outra pessoa no jardim no momento do pecado, porque o jardim era como se fosse a casa deles, o local deles. E todos os outros filhos que eles haviam gerado, segundo essa tese, estavam espalhados pela terra, gerando, enfim. A Bíblia conta que Adão viveu 130 anos e gerou 7, depois de Deus tê-lo criado. Porém, não existia um tempo, uma contagem de tempo antes Deus cometeu o pecado, porque eles também não iriam morrer. Então, se esse tempo foi contado, o que nós acreditamos que esse tempo foi contado, tivemos aí bastante tempo, tá, no jardim. Adão, se tiver no momento que ele foi criado, ele não era nenhuma criança, Deus já criou ele homem e Adão já criou mulher, os dois adultos. Eles poderiam muito bem ter tido filhos, e esses filhos terem crescido aí com 10, 15, 20 anos,
e tenham se casado e seguido cada um sua vida. Digamos que eles tenham caído, baseado nessa tese, tenham caído no pecado 40, 30, 40 anos depois. Tá? Até mesmo levanta-se o questionário que depois de mais tempo do que isso, porque eles tiveram Sete, que foi o terceiro filho, quando Adão tinha 150 anos, então muito tempo se havia passado, ok? Mas essa é a primeira tese. E, baseado nessa tese, já para me falar da outra, Caim havia se casado, Caim nasceu depois do pecado, e segundo eles, a Bíblia Sagrada não relata nenhum filho, nem um nascimento antes do pecado, porque, segundo a tese, não precisaria essa contagem, não tinha o porquê. A Bíblia Sagrada só relata o nascimento de Caim e Abel porque foi um acontecimento depois do pecado. Então, um recomeço da humanidade. Essa é o que essa tese explica, tá? E por conta disso, Caim havia, depois de ter matado seu irmão e de ter fugido, quando ele chegou na terra de Nod, existiam povos, e ele se casou ali com alguma mulher desses povos, é tanto que ele falou, quem me encontrar vai me matar, né? Eu matei meu irmão, eu vou andar errante, e Deus colocou uma marca nele para que ele não fosse morto por ninguém. Ok? Essa é a primeira tese. Tá? A segunda tese, acredita-se que Adão cometeu o pecado, juntamente com Eva, antes de que ela concebesse filhos. E baseado nisso, eles tiveram filhos depois do pecado, e esses filhos foram Caim e Abel, mas, preste atenção no versículo 4 de Gênesis, o versículo 4 diz, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. Ou seja, se ela faz questão de dizer que alcançou do Senhor um varão, um homem, um rapaz, um menino, possivelmente ela já havia tido meninas, moças. Mas por que essas moças não foram relatadas na Bíblia Sagrada? Tá. Porque as mulheres antigamente não eram contadas. Elas não entravam no censo. Existia uma cultura bastante machista. Aliás, ainda hoje no Oriente Médio, tá, nos extremistas lá da região dos muçulmanos, dos árabes, em alguns dos mais extremistas, existe uma cultura muito horrível dos machistas, onde a mulher praticamente é apenas um objeto sexual. Isso é terrível, tá? E antes que alguém diga que a Bíblia Sagrada é machista e que Deus é machista, capítulo 3 de Gênesis, Deus fala para a serpente, para Satanás, quando fez a mulher cair do pecado. Deus falou, serpente, o seu castigo vai ser rastejar sobre o seu ventre e comer o pó da terra. Porque antes, acredita-se que a serpente ou andava ou voava, né? Se o castigo foi andar sobre o seu ventre, se arrastar, então acredita-se que ou ela voava ou ela andava, enfim. E Deus disse, da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a sua cabeça. Perceba que não é da semente do homem, da genealogia do homem, da descendência do homem. Não. Deus fala que é da descendência da mulher. E nasceu Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aquele que esmagou a serpente, aquele que derrotou Satanás, aquele que abriu de volta o elo de perdão com a humanidade, a comunhão de volta do homem para com Deus. Foi da mulher. Jesus nasceu de Maria, concebido pelo Espírito Santo, sem nenhum contato masculino. Tá? Maria era virgem, quando gerou a Jesus, quando o Espírito Santo gerou, e ela concebeu a Jesus Cristo, nosso Senhor. E depois eu vou fazer um vídeo especial sobre ela, porque eu sou apaixonado pela história de Maria, Santa Maria, sim, Santa Maria, santa e digna do nosso respeito, tá? Mas enfim, então acredita-se que as mulheres, como não eram contadas, Eva havia tido mulheres e Caim se casou com uma de suas irmãs, ok? E casou com uma de suas irmãs,
depois que ele matou o seu irmão e que ele fugiu, ele chegou numa terra, ele andou um bom tempo e chegou numa terra e ali ele conheceu sua mulher, teve relações sexuais e teve um filho que ele chamou de Enoque, tá? Então, uma das teses, a mais plausível, é que Caim se casou sim com uma de suas irmãs, ou talvez Caim tenha casado com uma sobrinha. Por quê? Porque depois que Caim fugiu, ainda nasceu Sete. Foi o filho. Sete não é que nasceu sete, não, nasceu mais que sete. Mas nasceu um varão, um menino de Adão e Eva, que ele colocou-lhe o nome de Sete. E esse é o que dá início à genealogia de Jesus Cristo. Depois disso, Adão e Eva ainda tiveram filhos e filhas. E não sabemos o tempo que Caim passou vagando, errante pelo deserto, e quanto tempo ele levou até chegar na terra de Nod, até conhecer sua mulher e até ter um filho. Então pode ter acontecido dele ter chegado na terra de Nod e ter ali encontrado povos descendentes de Adão, tá? Que já tenham nascido ali, e dali ele tenha tido conhecido a sua mulher e se casado com ela, sendo ela, óbvio, descendente, filha de algum dos seus irmãos, tá? Essa é uma tese, não é uma tese difícil de se aceitar, porque as pessoas viviam muito tempo naquela época, tá? Não era com essa rapidez que temos hoje. Então hoje, se um rapaz e uma moça com 18 anos, 20 anos, 25 anos se casam, é uma idade normal, antigamente 25 anos era muito pouco tempo, já que as pessoas viviam 800, 900 anos. Matusalém viveu 969 anos, é muito tempo. Então o tempo é o que menos importava. Poderia sim nascer muitas e muitas gerações antes de que alguém viesse a morrer. E também é um costume de que as mulheres e os moços se casassem com homens mais velhos, tá? É um costume também do Oriente Médio. Acredita-se até mesmo que Maria se casou com José, e José tinha 85 anos. E Maria tinha 14, Maria, mãe de Jesus. Tá? E então poderia sim Caim, mesmo em avançada idade, ter casado com alguma de suas sobrinhas e ali gerado o seu filho. Mas eu particularmente acredito, essa é a minha opinião, que Caim se casou com uma de suas irmãs quando ainda morava na casa do seu pai, e depois, obviamente, ela o acompanhou, ela o seguiu até a terra de Nod, tá bom? Deus abençoe, forte abraço, esse é o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado da explicação, tá? Isso não quer dizer que é uma verdade absoluta, isso é apenas algumas teses e o meu ponto de opinião que eu apresentei, e espero que isso tenha alimentado muito o seu conhecimento. Ore por nós, peço a Deus que nos abençoe, nos acompanhe, ative o sininho de notificações aqui embaixo, acho que do lado esquerdo, do lado esquerdo, ative o sininho, se inscreva, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like e comente aí o que você achou do nosso vídeo, tá bom? Forte abraço, esse é o primeiro de uma série de vídeos que virão e nós estaremos sempre juntos aqui. Valeu!